Oi, eu sou o Leandro Gouveia, da CBN. Oi, eu sou Mariana Iwakura, editora-chefe de Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Começa agora o podcast Como Eu Cresci, uma parceria da CBN com o Valor Econômico e com pequenas empresas e grandes negócios. Esse podcast faz parte da iniciativa Média é Mais, é uma parceria do Valor Econômico e de PEGNI para comemorar as médias empresas. Nossa proposta é lançar luz a esses negócios que ainda são pouco visíveis. No Média é Mais, as médias empresas ganham destaque e são sinônimo de inovação e de crescimento. E aqui no Como Eu Cresci, ao longo desses episódios, a gente te mostra como as empresas crescem. Então, a partir da história desses negócios, a gente aborda temas importantes como sucessão, gestão de pessoas, a expansão desses negócios, inovação, governança. Temos uma convidada especial de hoje. Quem que é, Mari? A nossa convidada especial de hoje é a presidente da Calçados Bibi, Andréa Kohlrausch. E ela vem compartilhar um pouco da sua experiência à frente dessa marca que tem 76 anos e que foi fundada pelo seu avô e atende crianças de até 9 anos. Vocês já devem ter ouvido falar, com certeza. A Andréa é uma representante da terceira geração da família e ela passou por formação e pelo crivo de um conselho para assumir o cargo máximo na empresa. E os resultados estão nos números. Hoje, são 2 fábricas que produzem mais de 2,6 milhões de pares no ano e que vão para uma rede de franquias de mais de 145 lojas e outros 5.000 pontos de venda. Isso no Brasil e em 60 países. Seja bem-vinda, Andréa. Vem contar um pouco da sua história para a gente. Obrigada, Leandro, Mariana, aí pelo convite, né? Vamos falar um pouquinho dessa história aí que a gente gosta bastante, dessa marca aí que a gente é apaixonada. Vamos lá. Bom, como eu falei, então a Bibi fez 76 anos em 2025, né? Quais são os segredos, os elementos de sucesso mesmo que levam a tanto tempo, a tantos anos de mercado e de crescimento? Eu acredito que é o movimento, né? Uma marca precisa se movimentar porque o consumidor mudou. Embora a gente, desde a origem, trabalha, né, com o foco no infantil, mas o consumidor vem mudando, né? Mudando a forma de consumir, e a tecnologia de conforto, matéria-prima, né? Também aí entrou muita coisa nova, né? Ao longo dos 76 anos, a ferramentas de gestão, a própria gestão, né? Eu acho que a questão de inovação, a prática de valores, né? Também trabalhar fortemente, né? Uma cultura, né? Empresarial aí, né? Que cuida de pessoas também, que valoriza pessoas, né? Eu acho que isso a gente tem, né? Muito forte, né? E trabalhar a governança, né? Que a gente, né, a gente já passou, né, por quase quebra do negócio na década de 80, então, né, uma empresa de 76 anos já passou por muitos percalços aí, e a gente vê hoje, investe também, né, na questão de governança, busca evoluir nesse sentido, né, a gente acredita que também é um caminho, né, interessante aí para que a gente possa chegar aos 80, 90, 100, né, e ser depois, né, empresas aí sendo mais de 100 anos, né, também aí no mercado. Como é que a sua família começou esse negócio? Até para a gente comparar, né, se é diferente uma empresa que começa há 76 anos de uma empresa que começa hoje. Aliás, começa falando por que Bibi? Bibi, então, nasceu com meu avô em 1949, no interior do Rio Grande do Sul. Na época, onde é a nossa sede, nem era cidade, né? Fazia parte de um outro município ao lado. Nós começamos aí com 35 pares por dia, 8 funcionários, um galpãozinho, né? E ao lado era praticamente campo, né? Campo Verde, né? No local onde a gente começou. A gente tem até fotos depois da origem, quando começou a ter estradas. Então, a forma de vender, os vendedores na época iam com seus caminhõezinhos, né? Pegavam estoque e circulavam o Brasil aí, né? Distribuindo, né, o estoque. Então, era dessa forma, né? Meu avô, né, queria ser empreendedor, queria empreender na época e, inclusive, naquele período ele também tinha um cinema itinerante, né? Hoje a cidade, por exemplo, não tem cinema, mas meu avô
naquela época empreendeu também com o cinema itinerante, então ele passava, né, tinha as matinês, né, com os filmes na época, ele gostava muito do Procópio Ferreira também, e da filha, né, que era atriz, a Bibi Ferreira, também gostava, né, então, de arte. E aí, né, em homenagem ao Procópio e Bibi Ferreira, ele escolheu o nome Bibi, né, para a marca. Então, desde o galpãozinho, a gente tem foto lá, tava um logo com um menino e uma menina com os balãozinhos, né, na porta da empresa. Né? Então, nesse galpãozinho aí que foi criado lá desde a origem. Né? Que legal. Você sabe como é que surgiu essa ideia? Por que ele resolveu investir nesse ramo especificamente? Na década, acho que ali, né, praticamente na década de 50, né, porque a empresa foi fundada em 49, tinha, né, movimentações já, né, de algumas indústrias de calçados na região sul, né, no Rio Grande do Sul. Aí tinha um masculino, já infantil, quer dizer, feminino, né, e aí acho que vendo essa oportunidade dessas movimentações, né, que estava se criando, né, em cidades muito vizinhas, porque a gente, Parobé, ele fica, né, dentro de um cluster onde em 30 quilômetros a gente encontra, né, sedes, né, ou de desenvolvimento de produto hoje, né, porque algumas unidades Fabris aí estão, às vezes, no Nordeste, em outros estados aí brasileiros, mas muita sede, né, de matéria-prima para confeccionar calçado estão na volta, né? Então, em 30 quilômetros ali já estava começando a ter essas movimentações, né, de algumas primeiras indústrias também. E aí viu que não tem ninguém fazendo infantil, vamos empreender aí em infantil. E aí nasceu a Bibi em 49. Então ele aproveitou ao mesmo tempo uma rede de fornecedores que já estava instalada e um nicho de mercado que não estava atendido, né? Sim, estava começando, né, a fazer. E ele tinha se formado em contabilidade, né? Na época, eu acho que o pessoal estudava mais, né? Era mais contador, né? Então as formações, né? Também da época, né? E aí resolveu empreender aí no ramo do calçado infantil. E como que essa cultura familiar foi uma vantagem competitiva para a Bibi ao longo dos anos? Eu digo que na década de 80 até, não sei se foi vantagem ou o quê, mas a gente teve alguns desafios na década de 80, né? Inclusive foi um momento aí que acabamos tendo uma sucessão heróica, né? Que foi o meu pai, mas por não daqui a pouco ter uma governança, né? Onde trabalhava o círculo ali de família, e talvez até se misturava, né? Coisas de família com a questão do negócio, por estratégia também errada, porque naquela década de 80, né, se vivia alta inflação, vários planos econômicos, né, a empresa também definiu por fazer um crescimento, né, aumentar, dobrar o tamanho das fábricas naquele ano por uma demanda, né, de acordo com um determinado ano, e no outro ano não tinha mais essa demanda, mas tinha um financiamento para pagar, né, com decisões aí estratégicas que não estava boa. E aí tinha as questões de família que talvez não estavam tão organizadas nesse sentido, né, de papel e tudo mais ali, que, né, numa crise, né, mais econômica do negócio, que começou aí a ter, né, em virtude dessa decisão, também, né, deu esses problemas aí da família societária e também no negócio naquela época, né, até teve uma pessoa também da família que acabou saindo do negócio, eu não quero, né, tamo mal, não quero mais ficar no negócio, né, e meu pai ajudou, então não era filho do meu avô, mas ajudou, né, meu avô. Porque os sócios eram quem nessa época? Seu avô fundou, Meu aí avô depois... também tinha dado partes na época para outros pequenos, né? Outras pequenas famílias ali também eram minoritárias, né? Mas que também estavam no negócio, né? Até um irmão da minha mãe também era sócio, né? Na época, né? Que meu avô já tinha distribuído alguma coisa de cota, né? Mas meu avô era o majoritário. Minha mãe, né, com meu pai, então, também eram sócios, né, embora minha mãe não estava no negócio. Aí meu pai acabou, então, nessa situação super difícil, ajudando muito, né, e ajudando a sair da crise aí, né, e ele acabou, então, assumindo aí a posição também aí de presidente, né, nesse período que a gente
pela história que o pessoal fala, eu era criança na época, mas vamos dizer que para cada R$ 1, né, que nós estávamos devendo, nós tínhamos 19 centavos para pagar. Então, muita gente dizia que era impagável, que a gente não ia conseguir sair, né, desse período muito difícil, mas a gente conseguiu. E aí a gente teve que, né, nessa nova gestão, a gente fez uma ruptura, né, até da cultura anterior, né, e trazendo uma cultura muito mais participativa, mais colaborativa também, né, com colaboradores. A gente entrou com a gestão à vista, né, com mais transparência, entramos com PPRs. Não era muito tradicional também na indústria de calçado, acho que a gente trouxe muita inovação naquela época, né? Nós até no início da década de 90, logo passando por essa fase, nós já trabalhávamos com escritórios abertos, né? Meu pai arrancou as paredes do escritório naquela década de 90 e já começou a trabalhar em administração tudo com escritórios abertos, tinha os quadros, né, de gestão à vista para acompanhar na produção também. No estado do Rio Grande do Sul, na década de 90, também tinha os movimentos aí dos programas de qualidade total, né, inspirados também no sistema Toyota, né, a gente entrou muito também para esse sentido, onde tinha as melhorias contínuas, né, porque a gente trabalha com moda, é muito movimento, é muita novidade, né, a gente partiu para também lotes pequenos, né, para trazer muita flexibilidade na parte industrial, para trabalhar com lotes pequenos, né? Porque a década de 80 também teve um movimento aí, década de 80, 90, o mercado americano, principalmente as marcas de private label, compravam muita produtos made in Brasil, né? Com marcas americanas, e houve uma exportação, né? Quer dizer, houve uma migração desse tipo de negócio de private label para a China, né? A China começou a virar uma grande fábrica, né, de calçado no mundo, né? E pega o maior mercado aí, né? Consumidor acabou indo para esse mercado na época, né? Então a gente, nas nossas exportações até década de 80, um pouquinho início de década de 90, a nossa primeira fase de internacionalização começou em 72. Nós só exportávamos marca de terceiros, nós não exportávamos a nossa marca, né? Aí também, né, foi uma decisão ali a partir de 94, vamos exportar somente a partir de agora a marca Bibi, né? Entrou também Real, Plano Real, né, aqui no Brasil, então deu uma estabilizada, questão de inflação. Aí a gente também começou esse movimento todo, vamos abrir mão de grandes volumes, né? Até porque isso, muita coisa China acabou pegando, né? E a gente também buscou aí, tinha que trabalhar quase sem estoque, né? Para sair daquela crise também, né? Que a gente estava vivendo ali, né? De pagar as dívidas, então, né? Naquele período ali da década de 80. E conseguimos, né? Conseguimos aí, né? Fazer uma série aí de inovações, né? Melhorias e muito, né? Por também trazer uma nova cultura organizacional, né? Que a gente chama que a cultura Bibi é uma cultura do comprometimento, né? A gente quer pessoas aí que estejam comprometidas pelo nosso propósito, pela nossa missão, pela prática dos nossos valores, né? Né, isso nos ajudou, de certa forma, nessa nova cultura também a sair daquela crise, né? A fortalecer daí, né? A gente buscou um caminho de fortalecimento da marca, né? A partir daí. Quando que você entra na empresa? Isso tudo já acontece com você? Eu acabei entrando no negócio ali, dá para se dizer, mais final da década de 90, né? Que eu comecei a entrar no negócio, né? Ainda, vamos dizer, ali com os seus quase 18, 19 anos, né? Que eu comecei quando eu já estava na faculdade que eu entro no negócio. E como é que é entrar nesse negócio, né? Primeiro, crescer numa família que já tem esse nome grande, que é a Bibi. Você já tinha noção disso? Quando alguém te perguntava o que você vai fazer quando crescer, trabalhar na Bibi? Era a única opção? Como é que foi para você? Os meus pais têm 3 filhas mulheres, né? Então eu sou a primogênita. E tem uma irmã que é médica, né? Minha irmã do meio é médica, ela escolheu medicina, né? Mas eu lembro sempre que quando a gente brincava, né? Desde criança, eu me via mais no mundo do empreendedorismo, mais no mundo da administração, dos negócios. E a minha irmã, por exemplo, que era médica, as bonecas dela, na época, ela já brincava de médica, né?
Não sei por quê, mas tinha alguma coisa que a gente, né, já sinalizava. E tanto é que quando eu fiz o meu ensino médio, né, as áreas que realmente eu tinha mais afinidade que eu queria era ir para esse mundo da gestão, né, dos negócios, né, da administração. Então eu já estava decidida que eu queria isso, né. Tive experiência ali, né, na época de ensino médio também a trabalhar naqueles clubes de serviço, né, de adolescente, né, então estudava, praticava bastante esporte, mas tive a oportunidade até de liderar, fui presidente daqueles clubes de serviço de interior, né, que a gente fazia as campanhas nas comunidades, né, por um ano e participar do clube, né, por algum, né, por praticamente todo aquele período de ensino médio, né, então a gente sempre estava envolvida, né, fazendo, às vezes era pedágio, feiras de saúde, né, para a comunidade, doações de agasalho, né, então a gente sempre estava inventando coisa e trabalhava com grupos de jovens, né, jovens ali, né, nessa faixa etária de ensino médio. E então, né, de certa forma já praticava, né, um pouquinho, né, nessa gestão. E aí, quando depois, né, me formei no ensino médio, eu quero trabalhar, né? Quero trabalhar, e aí escolhi também, né, fazer a universidade à noite. Então, eu estudava à noite e durante o dia trabalhava, né? Então, e pedi, né, eu quero uma oportunidade para começar aí na empresa, né? Né, até comecei como office girl, né? O pessoal, André, tem uma vaga para ti aqui na área do departamento financeiro, né? Na época precisava, né, a função lá de office boy. Me colocaram, tem aqui, né, um office girl aí, né? Usava ainda, usava datilografia, fazia os cheques, né, preencher porque tu pagava lá na boca do caixa, né? Então fiquei alguns meses ali, né? Passei por e aí depois passei por várias outras áreas, até que, né, acho que logo ali, início de 99, 2000, já tive a oportunidade, né, de liderar daí também uma área, né, e aí a gente também intraempreendeu, né, trouxe bastante coisa legal ali, conseguiu expandir essa área, né, depois também né, assumindo outras áreas juntos também, né, até que depois surgiu também a oportunidade aí do próprio franchising, né? A gente, né, junto com um time, porque a gente investiu em consultoria e a gente, né, era também muito incentivadora, né? Não só eu, né, mas também depois meu pai acreditou bastante nesse projeto e a gente desenvolveu através de consultoria aí, né, a questão do franchising. E aí, em 2008 a gente empreendeu, pegamos inicialmente naquele primeiro ano gente de fora, né, para trabalhar a expansão, que tinha experiência. Foi a primeira grande mudança a partir do momento que você entrou na empresa? Não, eu acho que teve na parte de internacionalização, né, que eu tive à frente por muitos anos também na parte de internacionalização. Então, internacionalização a gente, dá para se dizer que a gente assumiu, né, a questão comercial dentro da empresa, né, numa das fases também que eu empreendi ali dentro da empresa, né, então a gente tinha toda a parte comercial externa, né? Então, internamente era praticamente só documentação, né? Era só receber pedido, né? Então, a gente assumiu também a questão comercial aí internamente, daí a gente até, né, expandiu para vários outros continentes, né? Não ficamos só na América do Sul, né? Que até então a gente só estava vendendo, né? Na América do Sul a gente conseguiu aí levar a Bibi para vários outros países, né, para mais de 60 países também na época, né, e começar a exportar. Então foi um período bem legal ali também, né. Então, quando você diz internacionalização, foi a ampliação das A exportações. ampliação das exportações, né, com a marca Bibi, com o design Bibi, né. Eu tive a oportunidade também de estar à frente aí também desse projeto, né. E aí depois também, né, de outras áreas, mas eu digo um outro grande projeto, né, que eu acho que para a empresa estrategicamente também, né, é uma disruptura, né, para o conceito, porque a gente era indústria, né, e aí fomos também para varejo, para o complexo mundo de varejo, quando a gente traz também um modelo de negócio, né, então fiquei à frente também por muitos anos, antes de assumir a presidência na diretoria também da Bibi Franchising, né, então eu tive acho que praticamente uns 10 anos aí
à frente também desse projeto, né? Os primeiros anos aí também desse projeto. Para a gente situar o ouvinte aqui nessa história longa, né? Quando você entra na empresa, André, era um momento que a empresa vinha ali talvez de 20 anos, de um período de expansão, mas uma expansão endividada, né? Que chegou num problema Já mais estava mais agudo. quando eu entrei já estava assim Mais estável. já estava mais estável, Sim. já estava os caminhos, né, já bem encaminhado, Definidos. né? Que foi quando seu pai assumiu, você Assumiu. falou nessa expressão de sucessão heróica, né? No auge de um problema e num período também complicado para quem empreendia com indústria no Brasil e principalmente para quem fazia comércio exterior, né? Porque teve muitas empresas que só exportavam naquela época. Nós tínhamos a grande parte do mercado brasileiro, mas muitas empresas que só exportavam, private labels, não desenvolveram marca, fecharam, né, naquela época. sim, né? com a entrada da China massiva no mercado Sim. internacional e também com a abertura de mercado no Brasil, né? Imagino que isso tenha trazido uma concorrência a mais para o mercado interno. Você assumiu mais ou menos quando o câmbio deixou de ser fixo e passou a ser flutuante, o que também deu Uma estabilidade também, né, no país. Já vinha ali de uma estabilidade no mercado consumidor, mas um desarranjo no dólar, né, por um momento, ali, por alguns anos, né. Antes da gente começar aqui a gravar, você falou da palavra coragem, né. Você entrou nesse momento que você sabia, né, eu imagino, me disse, que você ia ter um papel importante ali, embora fosse bastante jovem naquele momento, né. Como que a coragem foi importante para você, para também contribuir para um negócio que já tinha um tamanho grande, né, e que estava passando por esses momentos tão importantes? Ao longo do tempo, assim, eu acho que é coragem, essa vontade, assim, sempre de melhorar, né, de buscar coisas novas, essa inconformidade, né, que eu acho que a gente tem que estar sempre buscando, né? Por exemplo, o varejo. O varejo, a gente chegou ali 2007, né? Meu pai até fala, talvez a gente tinha que ter entrado antes. Porque a gente já estava vendo nos últimos anos, né, que se a gente não fizesse um passo, né, já que a gente estava trabalhando por fortalecimento da marca, a gente buscava fazer desenvolvimento de produto com diferenciais na época, e aí só trabalhando o canal multimarca, muitas vezes todo o nosso mix não entrava no canal multimarca. A gente fazia pesquisa com o consumidor e o consumidor não tinha um monte de necessidade, um monte de dores, que às vezes nós tínhamos no nosso mix de produtos, só que não chegava ao consumidor. Porque a gente tinha uma barreira, né, com a questão do intermediário que dizia, eu só vou comprar da Bibi isso, né? Daí eu compro do outro isso, né? De vocês eu vou comprar isso e quero comprar. E a gente via todas as dores que o cliente dizia, não, mas eu preciso disso, eu preciso daí, a gente tinha, né? E aí a gente viu, não, nós temos que ter coragem, né, e inovar e vamos entrar, então, para esse complexo mundo de varejo, né? Vocês produziam e o produto não chegava ao consumidor. Não, Basicamente é isso, em resumo. A gente tem, né, um mix muito maior. Hoje tu vai visitar uma loja da na Bibi, época, lá no começo, né? E aí o pessoal, não, eu vou comprar só até essa numeração de vocês, eu vou comprar só esses produtos aqui, mas a gente tinha, né, porque ele fazia a eleição dele, né, eu tenho trocentas marcas aqui no mercado, vou comprar isso, aquilo. E aí também não fortalecia a marca, né, Bibi, muitas vezes ali, né? E aí a gente viu, olha, se a gente continuar só nesse canal, né, que às vezes não está olhando todos os nossos diferenciais, talvez mais adiante a gente vai morrer, né? Nós vamos ter que ousar e trazer, né, um projeto aí, né, talvez explorar o canal próprio, né? E eu sei que assim, né, a gente até usa essa frase, uma frase também que meu pai dizia lá atrás, né, que quando a gente lança, né, um projeto novo, tu tem uma série de inimigos e poucos aliados à vista. E foi mais ou menos isso também nesse grande projeto que a gente trouxe, né? Porque hoje a rede de varejo, né, que a gente tem
uma venda direta ao consumidor através, né, da parceria com franqueados, né? É uma escola de empreendedorismo, né? Porque é uma colaboração com franqueados aí que a gente faz. Ela fatura basicamente o mesmo ou mais que todo o nosso grupo de indústria, né? Então, tu tem o dobro, né, de todo o grupo, né, nessa governança que a gente faz, né? E o varejo está nas nossas veias há 17, 18 anos. E trouxe muitos dados, muitas informações também do consumidor, né? Porque às vezes, quando a gente depende do intermediário, a gente não está tendo a resposta direta do que está acontecendo no mercado. A gente depende lá de uma sala de reunião com um comprador, né, que vai te dizer o que está acontecendo. Hoje, agora, a gente pega aqui um aplicativo, entra ali, a gente sabe o que vendeu, o que não vendeu, né? Venda em tudo que é lugar do Brasil, em todos os pontos, né? Quais são os produtos que estão vendendo em tudo que é lugar, o que não está vendendo, né? Numerações. Então, a gente tem muito mais informações hoje, né? E com certeza, né, muito mais conexão também com o consumidor final nesse canal. Não que a gente deixou de trabalhar o outro canal, porque, né, o Brasil é imenso, né? A gente tem um Brasil profundo aí para trabalhar, são mais de 5.000 cidades. Não que a gente chegue em todas essas cidades, mas é o canal que a gente chega, né? Em muitas cidades brasileiras é a multimarca, né? Que a gente tem bastante parceria também por aí, né? E é onde tem muitos pontos de venda, né? Que a gente explora. Mas o nosso canal estratégico, né? A nossa parceria estratégica, onde acaba tendo toda a prática dos valores da BB, nosso storytelling, né? Os principais lançamentos aí estão na rede de lojas, né, BB hoje, né? E tudo integrado também com o comércio unificado, com essas ferramentas digitais, né? Então, acho que foi uma coragem naquele momento, a gente estava junto, né? Então, vendo, né? Fazendo a leitura, né? Nos nossos planejamentos estratégicos ali. E onde, né, a empresa, meu pai estava como presidente na época, mas a gente toma a decisão de realmente, vamos para varejo. A gente fez benchmark, estava participando já de congresso, tentando entender franquia, lendo livro, né? Até que 2007, a gente contratou o pessoal da Gouveia, na época, então passamos aí um bom período daquele 2007 fazendo pesquisa, né, com o consumidor, fazendo workshops internos, né, com o nosso time, né, no sentido de estruturar então um projeto. E esse projeto nasceu então em 2008, né, março de 2008 a gente faz um piloto próprio, né, num shopping, né, onde a gente opera de forma própria. Aí abrimos onde hoje está o Bibiland, né, na nossa sede, que acabou de ser reinaugurada. Mas a gente abre também uma loja mais na cidade, né, maior, onde a gente tem a sede. A primeira loja foi onde? Foi em Porto Alegre. A primeira para o modelo de franquia foi em Porto Alegre, num shopping operada por nós. E no segundo semestre, aí a gente abriu realmente a primeira franquia, que foi em Fortaleza e Iguatemi. No Iguatemi Fortaleza, no Ceará. Agora, que inimigos que foram esses no começo, né? Que tipo de resistência que vocês encontraram? Às vezes até quem trabalhava na multimarca, né? O pessoal aí, às vezes, até os nossos próprios representantes diziam, mas a gente vai para varejo, né? Vocês vão deixar de vender aqui na multimarca, né? E o nosso mercado, como é que fica, né? Então, todo mundo, né, com medo, né? Porque tu sai de uma zona de conforto para ir em algo novo, né? Que a gente acreditava muito no projeto, né? Então tu precisa ter muita resiliência, muita coragem, né? Porque tem um monte de gente, não vai dar certo, porque não dá certo. Olha lá, o fulano não deu certo, isso não deu certo. Medo, né? Medo, né? de perder vendas. E aí a gente precisa lá, tá, né? Não, vai dar certo, e lutando junto, né? E deu certo, né? Já são aí 18 anos. E claro, né, nesses 18 anos, quanta coisa mudou, né? As competências também, né, para trabalhar com o consumidor são diferentes, né, daquele momento lá que a gente abriu um modelo de negócio em 2008 que para aquele momento, a gente imaginava só fluxo físico, né? Hoje tem uma série de ferramentas digitais, né? As lojas já estão usando o digital, já estão integradas com a nossa frente de loja, então competências totalmente diferentes daquela época, mas a gente teve que também evoluir, né, nesses 18 anos, né? E o legal é que, né, o varejo, acho que essa proximidade com o consumidor, ela nos traz
nos traz, né, esse comportamento muito mais rápido também, né, para a gente agir, né, traz dados muito mais rápidos, né, para a gente tentar agir, né, não deu certo, a gente já imediatamente, né, fez um lançamento, tem alguma situação, tu já tem resposta mais imediata, né, para agir. Antes era mais lento. E vocês sempre pensaram no franchising para essa expansão, embora essa primeira unidade tenha sido própria, ou tinha o plano, vocês chegaram a pensar em abrir uma rede própria? A gente sempre fomos para a questão do franchising. Até a gente, né, antes de contratar, quando a gente contratou a consultoria de varejo, a gente já tinha até feito alguns benches aí no mercado, né, com algumas marcas que estavam no franchising, participamos de eventualmente um ou outro congresso também na época, né, que falava também, né, de redes de franquias, lemos alguns livros nessa área, né. Então a gente já imaginava ir por esse caminho, até porque o Brasil é muito grande, né, e hoje a gente tem loja lá em Manaus, né, tem loja Belém, tem loja em Porto Velho, tem loja em Pelotas, né? Tem em São Paulo, Rio, né? Mas eu digo, não é só, né, para operar esse Brasilzão aí, né? Eu acho que um desafio forte é a questão de times, né? De equipes, né? Importante se a gente tem e temos, né? Em algumas praças operadores maravilhosos e a gente vê que eles fazem muito, né? Muito bem aí, né? Operam muito bem as suas operações. Quando os caras são bons mesmo, operam muito bem, né? E tem essa coisa da conexão também local, que é uma grande vantagem. Então, por isso, pelas franquias aí, né? E depois disso, da entrada no varejo, qual foi a próxima inovação que vocês Eu acho que sugeriram? também, eu acho que é quando eu olho assim mais estrategicamente ao longo dos anos, né? Acho que a gente foi super disruptivo quando a gente fundou a primeira indústria de calçados infantis em 49, né? Aí teve milhares de inovações, né? De sustentação, unidades fabris, né? Tecnologias, isso, aquilo, pá. Mas acho que a disrupção também aconteceu quando a gente então foi para varejo, né? Porque uma coisa é a indústria, tu trabalhar com canais aí que operam varejo, que entendem de varejo, outra coisa é a gente ter que fazer governança, né, de franquia que tu tem que fazer, né? Tem que orientar, né, para que uma rede tenha resultado, né? A gente tem que orientar da curadoria, né, para todo né, franqueados novos, né, que estão investindo, confiando na marca. Então, é uma grande disruptura também, e eu acredito também que a gente fez uma leitura muito correta dessa questão da ampliação digital, né? Então, foi ali, acho que a gente começou a ter uma leitura um pouquinho melhor, e a gente até fez algumas consultorias na época, 2016, onde a gente ali visualizou que provavelmente nós não teríamos somente o comércio físico, né? E não só um online, porque a gente já tinha uma loja online, né? A gente já tinha uma BB online desde 2010, então o projeto das franquias nasceu em 2008, 2010 a gente abre uma loja online, um e-commerce, mas estávamos trabalhando de forma independente, né? Embora a gente trabalhava o preço único. Então, ali por 2016 a gente entende, não, isso aí vai ter que ficar unificado. E aí nós analisamos, fizemos um diagnóstico, olha, nós vamos ter que criar a prateleira infinita, né, para os franqueados, nós vamos ter que colocar os estoques de franqueado dentro da nossa loja, que de repente o conceito é mais uma frente de loja. Sim, vai ter os estoques, né, principais, né, que podem servir para a prateleira infinita, servindo para as lojas físicas, mas também a gente pode faturar pelas lojas, né, mais próximas do consumidor. Então, precisa colocar esses estoques lá. Então, aquele período ali, a gente analisou, olhou para o mercado e definimos ali, que aí nasceu em 2018, né? 2018, então, a gente subiu uma nova loja BB, que foi mais o conceito de frente de loja, né? Isso a gente já estava praticando de forma manual, enquanto construía, né, toda
essa nova plataforma, a gente tinha definido a nova agência também para nos ajudar no desenvolvimento do novo site. E a gente já estava praticando prateleira infinita, essas outras coisas, tudo meio que no manual, né? Na retaguarda mais manual, o pessoal fazendo na mão, né? Isso aí, né? Nos pedidos, deixando vir, né? Pelo site, mas o sistema não estava funcionando. E o sistema mais perfeito começou a entrar em 2008. Como que Então, foi isso? Porque a entrega é um super desafio, né? Porque o cliente, quando não chega o produto, chega alguma coisa errada, ele fica completamente insatisfeito. Vocês criaram, você tem centros de distribuição pelo país? Como que vocês se hoje, daí o estruturaram? que acontece? A gente daí, 2008, então a gente mudou a plataforma do nosso e-commerce em 2008, né, para 2018 ou 2008? 2018. 2008 nasceu o varejo, mas 2018, então a gente entrou com um novo site, né, da Bibi, e entramos com uma nova plataforma. Nessa nova plataforma, então não subiu só o estoque do e-commerce, a gente conseguiu subir todos os estoques do Brasil, claro que daí já trazendo também, né, a questão de segurança, né, para fazer essa leitura aí no CEP mais próximo, né, então a gente já começou com isso, então hoje o que acontece, desde ali já começou, né, você chega numa loja da Bibi aqui em São Paulo, gostou de tal produto, não tem numeração, se tiver a consultora da loja pode consultar, se tiver num estoque nosso, né, avançado, o nosso CD principal lá, ela pode fazer a venda para ti, tudo certo, até pode mandar para tua casa ou você depois retirar esse produto, mas ela pode fazer uma venda de um produto que não está fisicamente naquela loja dela, pode retirar de um outro estoque, que é o nosso estoque central do e-commerce ou de um CD avançado que a gente tem aqui em São Paulo. Da mesma forma, né, se tiver o estoque mais próximo de uma loja sua, você pode já ser um faturamento do franqueado e poder retirar na loja mais próxima também do franqueado, ou simplesmente pedir para retirar com frete gratuito em qualquer loja da Bibi. Se não tiver naquele franqueado, a gente pode faturar do CD, né, central, demora um pouquinho mais de dias. Então, todo esse conceito a gente criou em 2018. A gente, quer dizer, colocou no ar em 2018, mas era algo que a gente começou a ter os insights e essa leitura em 2016, 2017, que a gente começou a montar o quebra-cabeça dos parceiros, né, de fornecedor aí de tecnologia para nos ajudar a botar no ar. E aí depois a gente tem uma pandemia, né? Então, nesse projeto também, de certa forma, né, a gente começa a trazer e muitos franqueados, eu não quero, né? O e-commerce é inimigo. Eu não quero participar, não boto meu estoque lá, né, consolidado. E aí entra um 2020 que entra a pandemia, e aí o que aconteceu? O nosso recurso, todo mundo tinha que trabalhar online, e a gente já estava com essa base pronta. Vocês, Então, 2018, se pensar, foi ontem, né? foi ontem. Vocês pensaram, não, a gente está atrasado, já estão fazendo isso antes da gente? Pouquíssimo. Até semana passada ainda recebi uma ligação de um pessoal de indústria que não trabalha com nada de sellout, né, direto, o pessoal querendo, André, até eu queria entender um pouquinho como é que vocês trabalham o online de vocês, porque a gente está querendo subir um e-commerce próprio da indústria. Eu disse, vocês já estão atrasados, né? Porque Isso a gente hoje, tem... né? Hoje, semana passada, hoje, 2025, né? Então, a gente ainda, né, pode achar que não, mas tem gente ainda, tem indústrias que não estão trabalhando nada, que tem aquele medo quando a gente tomou lá de 2008 de também ter um canal próprio, né, um canal controlado, né? Tem gente que um e-commerce hoje tem medo de colocar no ar. Mas qual era o medo do e-commerce em 2018? Porque parece super positivo esse conceito de prateleira infinita, que a cliente vai chegar na loja e, de alguma forma, ela vai conseguir comprar aquele produto, ou aquele tamanho, ou aquela variedade, seja do estoque físico que está ali na loja, seja de um centro de distribuição. Ou seja, o cliente vai ser atendido de qualquer forma. Te digo que porque entrou um pacote, né, de novas modalidades de integração aí de negócio. Então, até te digo que o prateleira infinita, até porque o que acontece é que markup muda um pouquinho para franqueado, né? Se o franqueado faz o planejamento comercial normal, aí ele tem a condição normal, né? Fiz a programação para a indústria. Agora, se
houve uma ruptura do produto lá, e aí ele vai ter que atender por esse, porque isso está num outro CD, então o markup não é o mesmo, né? Ele tem um manuseio, né, num outro CD, ele tem um custo, né, nesse outro, né? Então ele tem um outro valor ali naquele de lá. Então, hoje o pessoal super entende tudo isso, né? Principalmente depois de 2020. Mas tinha também aquela coisa do retire em loja ou do clique e retire, né? O clique e retire, de certa forma, a nossa frente de loja também ela funciona como um marketplace, porque se o cliente está comprando por ali e vai retirar ou vai sair de um estoque da loja, tu tem custos envolvidos, tu tem um antifraude, tu tem o custo da plataforma, tu tem custo não sei o quê, então a nossa frente de loja ela serve como um marketplace também de tudo isso, né? Então também tem uma taxinha, né, quando ela é transacionada, e aí muita gente não entendia, não, mas por que tem essa taxa? Não, mas existe tu tem uma tecnologia ali que tu paga, né? Tem conta para pagar, né, nessa situação. Então, daí depois de 2020, né, quando houve a pandemia, a gente também já estava com a venda link, venda de WhatsApp, que a gente já estava incentivando, né, vamos fazer isso, né, vamos olhar para cadastro, para dados, né, tinha gente que, não acredito nisso, né, não me pluga nos projetos digitais de você. Só que 2020, quando chegou, todo mundo, não. Primeira semana, me coloca urgente, me configura para cá, o que vocês precisam, me botam lá naquilo para botar todo mundo pro ar, né? E aí o que a gente vê? 2019, no sellout, né? Quando a gente olha venda direta para consumidor, o nosso digital, ele representava menos de 3%. Hoje, o nosso digital de toda a venda, né, online, ele está representando 12, 13%. Então, a gente teve 4 vezes mais, né, de crescimento daquilo, né? E foi algo que a gente não precisou em 2020 estar construindo, já tinha, e a gente nunca imaginou que ia passar por uma pandemia, que o setor de moda, né, não ia ser um serviço essencial, que ia ter que fechar as portas, né, que aqui a criançada ia ficar fazendo aula online, como aconteceu, né, principalmente para o nosso público. Então, né, eu acho que ali serviu para tipo, olha, realmente nós tínhamos feito uma leitura certa, né, trouxe bastante aliado ali, todo mundo se aliou, vamos se unir, vamos todo mundo botar força aí para isso, né, e aí entrou também novas ferramentas, né, que a gente começou a trabalhar também ali, né? Então só tem evoluído. Hoje 40% do nosso digital aí já é faturado pelo franqueado também, né? Então, e tem muito espaço aí para crescer. A questão de hoje a gente tem um estoque avançado também aqui em São Paulo, né? De produtos de curva A, justamente para essa logística, né? Que a gente estava falando antes, né? De às vezes se comprar e pode retirar às vezes em loja se já tiver no estoque, que vai tudo, o algoritmo já vai estar mostrando, né? Da plataforma. Mas se tiver, vai poder ir para a loja e pegar praticamente imediato, ou eventualmente vai sair num CD avançado aqui de São Paulo, às vezes em 3 horas está na casa, né? E mesmo num produto tão antigo como um calçado, né? Uhum. Que a humanidade usa há tanto tempo, dá para inovar nesse produto? Vocês sempre estão pensando nisso também? Na pandemia teve inovação, né? Por causa das crianças que ficavam em casa, você pode falar sobre isso? Mas mesmo agora, 5 anos depois da pandemia, vocês estão pensando em produtos novos ainda? Sempre, porque a moda muda, né? O comportamento muda. Por exemplo, um comportamento que a gente viu muito na pandemia, a criançada usando muito casual, muito tênis, né? Ou, né, os chinelos também em casa, né? Inclusive, um pouco, 2019 a gente trouxe, por exemplo, o Two Way, né? Que foi um produto aí super sucesso em 2020, que era um produto 2 em 1, né? Então ele tem todo um design diferente, porque ele era uma meia que tu montava, né, com umas tiras num solado. Então a chamada era, né, você pode usar dentro e fora de casa. Então dentro de casa você usa a meia, né, que era tipo um sapatinho de lycra, né, Uhum. estilo meia, coloca ele, né, dentro do soladinho com as tiras e
vira um calçado, um tênis, né, para rua. Foi um super produto aí que a gente né, inovou ali, nasceu em 2019 também, sem imaginar uma pandemia, e aí depois estourou. Foi antes até da pandemia, então. A gente lançou em 2019, acho que no segundo semestre, ou segundo semestre de 2019, e aí de repente veio a pandemia em março de 2020 e a gente estava com esse produto, né, além de outros, né. E aí a gente olha, né, naquele ano, por exemplo, os sapatinhos mais de festinha, né, uma sapatilha, os casuais de festa, aquilo parou de vender, né? Porque o pessoal não estava mais com as festinhas, parou o aniversário, parou o casamento, parou né, sei lá, as comunhões, né, tudo. E aí foi categoria que parou. E hoje, né, a gente vê também a moda, até mesmo a moda também até do calçado feminino, né? Como hoje o pessoal está usando, né, com vestido, com uma saia, né, as mulheres, né, muito mais tênis, muito mais casual, né, é certo que diminuiu mais, né, o salto, né, do dia a dia, então a moda vai mudando. E materiais também, né, eu acho que tem muita tecnologia, nós mesmo, né, em tecnologias de conforto, né, que nós trabalhamos muito com a tecnologia, o conceito do fisiológico, a tecnologia Physioflex, né, que é uma tecnologia sempre que a gente vem evoluindo as versões aí de produto, né, a gente trouxe agora a última versão da tecnologia Physioflex há 2 anos atrás, e inclusive nós inovamos na fabricação, né, dessa palmilha específica, né, dentro da indústria, né, então trazendo muito mais conforto, né, embora o nome, né, Physioflex, que a gente tem usado há muito tempo, né, ela continua, mas a palmilha é totalmente diferente da primeira Physioflex, né, lá atrás, do primeiro estudo, né, então teve uma evolução enorme, né, inclusive até na questão aí de buscar uma economia circular na fabricação dessa palmilha hoje, né, que os 20% de resíduo logo que a gente entrou aí para produzir, né, que estava gerando 20% de resíduos, né, na fabricação dessas palmilhas, a gente hoje, através de uma colaboração com o fornecedor, a gente já está conseguindo incluir, né, para fazer novas palmilhas aí, né, nesse projeto aí Preocupa da vocês, Physioflex. você falou de economia circular, né, o descarte também dos calçados, como é que a empresa trabalha isso? Hoje a gente acabou de ser recertificado pela 4ª vez num programa que a Bicalçados, a Associação Brasileira da Indústria de Calçado, junto com o pessoal de matéria-prima, né, também abraça, que é a Origem Sustentável. Então a gente abraça, né, esse projeto. Hoje a gente é diamante, né, a 4ª vez, aí a cada 2 anos a gente tem auditoria, são mais de 100 e poucos indicadores aí que são olhados tanto no âmbito social, cultural, econômico, né, e ambiental. Então a gente tem 2 unidades Fabris. Hoje dos temas forte muito que a gente trabalha é na questão de como reduzir a geração de resíduos, né? E moda pode sempre surgir alguma coisa, né? Então hoje couro, né, especificamente, que a gente utiliza, né, para algumas linhas, né? Hoje a gente tem solução na questão do couro, que os resíduos de couro, ele acaba indo para um fornecedor que transforma, né, esses resíduos em adubos para a área agrícola. A gente tem de espuma, volta para o fornecedor de espuma, onde, né, consegue recolocar, né, na própria fabricação de espumas. E tem alguns outros resíduos que a gente não consegue acabar sendo coprocessado, que vira cimento. Então na moda a gente utiliza muita matéria-prima, porque a gente tem que olhar, né, o posicionamento da marca, que a gente tem um posicionamento de conforto, né, de buscar um conforto com a sensação de andar descalço, né, que a gente trabalha muito forte esse DNA, mas a gente precisa estar acompanhando também toda essa questão de moda, né? Então, eventualmente, surgiu uma novidade de uma nova matéria-prima, uma nova forma de fabricar produto, né? A gente também está sempre buscando, né, nessa frente, formas de inovar, né? Uma das coisas que eu posso dizer na área industrial mesmo, né, que a gente vem também desenvolvendo a forma, né, que a gente, porque o nosso tipo, né, de calçado,
nós temos uma indústria que é uma montadora, né, de peças, né, para fazer o calçado ao final. Então, tu tem corte, tu tem costura, tu tem montagem, né, tem muita mão de obra intensiva. E a gente, quando olha assim, né, do passado para futuro, provavelmente a gente não vai ter tanta gente interessada para ser costureira, né? Hoje, por exemplo, atualmente, depois de um trabalho de alguns anos aí também de investimento, de buscar competência, acho que 60% hoje da nossa produção, dos nossos calçados, a gente já está conseguindo fazer em máquinas de costura programada, né? Que na verdade porque um bom costureiro, tu leva 6 meses para formar ele do zero. A máquina de costura programada em 1 dia, 2 dias, né? Porque vai operar uma tela, vai operar gabaritos, né? Que tu tem que desenvolver dos modelos, tu vai colocar ali o material, né? Para costurar, e a máquina mesmo vai costurar, né? Com o gabarito e, né? Com a orientação aí tu vai colocar na tela, né? Então, até para formação, né? A gente está tendo que essa questão de que as profissões estão mudando, realmente está mudando de uma forma muito rápida, né? Até pela demanda, né? Vamos ter mão de obra para trabalhar, né? Esse tipo de serviço como era no passado? Não, com certeza não, né? Isso eu acho que ao longo dos 76 anos a gente teve que inovar também, né? Esses processos e fazer investimentos nesse sentido para, né? Ficar competitivo, né? Então isso é uma coisa que a gente vem fazendo também aí ao longo dos anos, também na parte industrial, né, que faz parte do nosso ecossistema. E André, falando em formação, né, você listou tudo isso que aconteceu na empresa nesse momento crucial de 2018, 2019 e que com a pandemia acelerou. E esse foi o momento em que você estava assumindo a presidência também da empresa, né? Como foi esse processo da sua formação e seleção para ocupar esse cargo dentro da família empreendedora? Eu vou fazer ano que vem 7 anos, né? Em abril do ano que vem. Porque eu assumi quando a empresa tinha 70 anos, né? Então foi abril de 2019 que eu assumi, 9 meses depois, né? Então nasceu a pandemia. Mas a gente já estava trabalhando numa estruturação de governança, né? Acho que uns 7 anos antes, né? O meu pai chegou não só para mim, minha irmã, né? Mas outras 2 pessoas, né? Onde ele colocou, olha, as empresas, quer dizer, as pessoas morrem, né? Um dia eu vou morrer, né? Então não vou ser eterno aqui nessa posição. A gente precisa trabalhar a minha sucessão. E a empresa, eu acredito que não vai morrer, né? Desejo já desde o fundador, do avô de vocês, né? Nós precisamos trabalhar aí, né, a sucessão. Então, né, a gente começou a trabalhar ali também o conselho consultivo, né? Hoje a gente tem um conselho consultivo no grupo também, com 2 conselheiros independentes, né? Que já foi rotando, né, ao longo desse período. Hoje já são quase 13 anos, né? E aí a gente começa a trabalhar aqueles 3 círculos, né, da governança, né? Então, na questão de iniciativas, na questão do círculo da família, né, empresária, na questão da sociedade, né? Que a gente até já trabalhava desde aquela outra crise depois, né? Ao longo dos anos a gente foi formatando um acordo de sócios, né? Então, deixar bem acertado isso, e um conselho consultivo para organizar a gestão, né? E aí ele até, né, com isso, a gente começou a trabalhar com uma consultoria também para nos ajudar, né, nesse período. E aí, 6 meses, então, antes dos 70 anos, né, então, o conselho me chamou, então, para fazer o convite. Olha, né, gostaria de que você assumisse a presidência, né, e aí foi 2019, aí no aniversário de 70 anos, aí que eu assumi, né. Você sabia que estava sendo avaliada? Não era só eu, tinha mais eu e mais as outras 3 pessoas que na época, né, que a gente recebeu o convite para participar, e também para participar e ajudar a construir toda a governança e todo o movimento que ia ter, né? Então, existia também uma consultoria que nos ajudou, né, que estava nos assessorando. Cada um naquela época começou também a fazer um plano de desenvolvimento individual, né, a trabalhar
nessa questão. E cada um foi também trabalhando, né, com a consultoria de acordo com os seus desejos, né, os seus sonhos ali nos seus planos de desenvolvimento individual, né, que aí eu não desconheço o que cada um dos outros, né, pensavam, né, mas também foi munindo, né, de informações nesse sentido, né, tanto é que quando, né, 7 anos antes, né, o meu pai passou aquele processo, tu fica, né, um pouco em choque, nossa, né, mas vai sair da presidência, né? Mas a gente vê que é uma necessidade, é importante, né, a gente se preocupar, inclusive nas sucessões internas, né, que é um tema que a gente também trabalha hoje, né, para as lideranças internas, todo líder pensar, né, em ter alguém para sua sucessão, até porque se ele é promovido, né, ou alguma outra situação, quem é que pode assumir aqui na sua área? A gente pensar nesse desenvolvimento é importante para a longevidade do negócio também. E ali, né, naquele período específico, eu sempre comento também, eu tinha só uma filha, né, e eu tinha um desejo, um sonho, que na consultoria no PDI eu coloquei, olha, porque não tinha bem claro, né, exatamente quando ia acontecer isso. Aí depois no processo a gente fica, né, vai descobrindo que não vai ser agora imediato, né, que inclusive logo no início, quando eu fui fazer o PDI, né, com a consultoria, eu deixei claro, olha, se for uma coisa para agora, eu não sou a pessoa, talvez, para agora. Até acho que um dia posso ser, né, uma pessoa para assumir essa posição, mas eu quero ter mais um filho. E aí, né, depois vai ficando mais claro no processo, né, tu vai desenvolvendo aí, trabalhando e tudo mais, né, e desenvolvendo aí os projetos. Aí depois vai ficando mais claro que deu tempo para fazer tudo, né? Tive meu segundo filho também aí nesse período antes de assumir, né, e tudo mais. Deu tudo certo. André, a gente, para fechar, você pode adiantar algum novo projeto da empresa que vem por aí? Bom, a gente tem trabalhado, né? Eu acho que o mundo aí tem bastante turbulência, né? Tanto interna como externamente, né? No mundo dos negócios, né? Mas Tarifaço afetou algo a exportação, não? a gente entrou, né? Desde o ano passado nós estávamos fazendo um estudo para Estados Unidos, onde lá a gente sempre trabalhou com uma distribuição terceirizada, principalmente esse ano aí a gente estava fazendo umas iniciativas mais diretas, ainda estamos, né? Estamos trabalhando com um time mais direto, né? Que a gente está investindo lá e nós vamos analisar agora até o final do ano, né? Não que está dando negócios, mas a gente plantando sementes mais diretamente, né, no mercado americano. Mas a gente acredita muito, né, que a gente acho que tem uma nova fase de internacionalização, a gente está com 20 e poucas lojas, né, no exterior, mas de levada, e não uma rede de franquias, mas uma rede de licenciados também para o internacional. Então, né, inclusive aqui na América Latina, que a gente já está, né, com 20 e poucas lojas. Então, a gente está aí, o desafio é buscar leads qualificados, porque não é um perfil, né, que tem que ter um perfil que entende de comércio exterior, né, um perfil que tem um aporte muito maior, né, porque vai ter que lidar com essa questão de aduana, né, para importação, né, de produto, para depois, né, trabalhar. E aí também construir o que a gente tem trabalhado aqui no Brasil desse comércio unificado, né? Trabalhar o digital integrado com o online, com o físico, trabalhar eventualmente multimarcas para interior, né? Então a gente está buscando muito esse perfil, mas a gente acredita aí que tem condições de chegar no mínimo a 100 lojas, né? Só a América Latina, fora depois outras frentes aí do mercado. É um projeto que a gente está trabalhando, né? Aqui no Brasil mesmo na qualificação, né, também aí, né, tanto a gente tem espaço ainda também para expandir por franquias também aqui ainda no Brasil, qualificações também aí, né, clusterizações também aí na questão de multimarca, mas sempre dentro dessa estratégia de comércio unificado, né, e pode nascer aí, né, algumas novas frentes aí que a gente até já fizemos alguns estudos, mas ainda tem bastante. Antes de largar para o mercado, a gente tem que trabalhar e afinar algumas coisas, né? Mas a gente também já está olhando algumas outras oportunidades aí também. Em relação a produtos, só para... Talvez uma plataforma nova, mas voltada também para o infantil, né? Mas vamos ver agora, tem um time interno aí, um squadzinho aí
que vai estar trabalhando agora mais fortemente, porque é uma primeira etapa aí a gente fez, né, com os insights, os primeiros insights. Agora um squadzinho aí tá sendo criado para colocar agora o projeto, né, mais forte e mais claro no ar, para a gente poder talvez começar a mexer um pouquinho nisso aí a partir do ano que vem. Bom, a gente está chegando no fim da nossa conversa, Andréa. Mas antes, a gente tem uma pergunta que a gente faz para todos os nossos entrevistados aqui, Sim. todo mundo que passa por aqui. Se você puder dar uma dica para quem está começando, complete a frase. Para crescer, a empresa tem que ter coragem. Tem que coragem de seguir, né, o seu projeto, né, o seu sonho, né, e ao longo dos anos, né, tem que para realmente a coisa, para a gente ir para um outro patamar, né, a gente tem que ter essa coragem aí, né, e como a gente falou, às vezes nem todo mundo vai acreditar, né, mas a gente precisa acreditar e ter coragem aí para dar o primeiro passo e depois resiliência aí para poder manter, né, e escalar aí, né, o crescimento que precisa. Muito bom. Obrigado, viu, Andréa, pela participação, pela trajetória. Parabéns. Obrigada. Obrigada, Andréa. Obrigada. Podcast Como Eu Cresci é uma parceria da CBN com Valor Econômico, com pequenas empresas e grandes negócios. Eu, Leandro Gouveia, e a Mariana Iwakura fizemos o roteiro e a apresentação. Trabalhos técnicos hoje são de Adriano Bernardino e o Cauã Felipe. Lembrando que o Como Eu Cresci faz parte do projeto Média Mais, que traz material especial para você nos sites e nas redes sociais de PEGNI e do Valor Econômico. Se você quer falar com a gente, pode mandar uma mensagem para mim no e-mail miwakura, miwakura, @edglobo.com.br ou pelo Instagram, que é @mari_iwak. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. Você me acha também no Instagram como lereisgouveia. Não esquece de deixar a sua mensagem na caixinha de comentários do Spotify. Também seguir o Como Eu Cresci na sua plataforma favorita. Se estiver no Spotify, dá 5 estrelas pra gente, pra dar aquela força, né, Mariana? É isso aí. Até o próximo episódio. Foi ótimo, hein? Até. Obrigada, Leandro. Valeu!